O versículo de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, é uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura Sagrada. Deus diz: "Clama a mim, e eu te responderei e te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes." Esta não é uma sugestão, é um convite direto do Criador do Universo para que você se comunique com Ele. Quando Deus fez esta promessa ao profeta Jeremias, o povo de Israel estava atravessando um dos momentos mais sombrios da sua história. Jerusalém estava sitiada, o templo seria destruído, o povo seria levado cativo para a Babilônia. Em meio ao caos total, Deus revelou ao profeta que havia um caminho de esperança: clamar a Ele. A palavra clamar no hebraico original carrega o sentido de gritar com intensidade, de invocar com urgência, de buscar com todo o coração. Não é uma oração fria, mecânica ou repetitiva. É um clamor que vem das profundezas da alma, um grito de quem reconhece que sem Deus não há solução. E a resposta de Deus não é qualquer resposta vaga ou genérica. Ele promete revelar coisas grandes e ocultas, mistérios que a sabedoria humana não pode alcançar, estratégias celestiais para os seus problemas, direções específicas para as suas decisões. Muitas vezes, nós oramos pedindo que Deus abençoe os nossos planos, quando na verdade Ele quer nos revelar os planos dele, que são infinitamente superiores. Esta noite é uma oportunidade de você parar de tentar resolver tudo sozinho e abrir o seu coração para receber revelação divina. Deus conhece cada detalhe da situação que você está enfrentando e Ele já tem a resposta pronta, esperando apenas que você clame a Ele com fé. Vamos orar. Pai amado, nós vimos até a Tua presença nesta noite com corações abertos e espíritos humildes. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que todas as nossas tentativas humanas de resolver os nossos problemas têm sido insuficientes. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, assim como Tu nos convidaste em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Nós não viemos com palavras bonitas ou orações decoradas, viemos com a sinceridade de quem precisa urgentemente ouvir a Tua voz. Pai, há tantas perguntas sem resposta nos nossos corações. Há decisões importantes que precisamos tomar e não sabemos qual caminho seguir. Há situações complicadas que parecem não ter solução e nós estamos cansados de tentar no nosso próprio entendimento. Senhor, Tu prometeste que se clamarmos a Ti, Tu nos responderás. Nós estamos clamando agora. Ouve o clamor de cada pessoa que está assistindo esta oração. Toca profundamente no coração de cada um. Que ninguém termine esta oração sem receber uma palavra clara de direção da Tua parte. Pai, nós declaramos que a Tua palavra é verdadeira e que as Tuas promessas não falham. Senhor Jesus, Tu dissestes em Mateus capítulo 7, versículo 7, "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á." Nós estamos pedindo, buscando e batendo nesta noite. Abre as portas dos céus sobre as nossas vidas. Derrama a revelação divina sobre cada situação que tem nos deixado confusos e perdidos. Pai, existem pessoas assistindo esta oração que estão enfrentando problemas financeiros devastadores. Elas não sabem como vão pagar as contas do próximo mês. Elas têm dívidas que parecem impossíveis de quitar. Senhor, revela a estas pessoas as estratégias celestiais para sair da crise. Mostra-lhes oportunidades que os olhos naturais não conseguem enxergar. Abre portas de provisão sobrenatural. Que elas recebam propostas inesperadas, que surjam ideias criativas, que apareçam pessoas dispostas a ajudar. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Manifesta a Tua provisão de maneira poderosa. Senhor, há pessoas que estão enfrentando crises nos seus relacionamentos familiares. Há casamentos à beira do divórcio. Há pais e filhos que não se falam há anos. Há irmãos separados por mágoas profundas. Pai, revela a estas pessoas como restaurar estes relacionamentos. Mostra-lhes as palavras certas para dizer, o momento certo para agir, a atitude certa para demonstrar. Quebra o orgulho que impede a reconciliação. Cura as feridas emocionais que ainda sangram.
Traz arrependimento genuíno onde houve ofensas. Restaura o amor que esfriou, a confiança que foi quebrada, a comunicação que foi interrompida. Senhor, Tu és especialista em restaurar o que foi destruído. Manifesta o Teu poder restaurador nesta noite. Pai, existem pessoas que estão enfrentando batalhas terríveis na área da saúde. Há diagnósticos médicos assustadores, há doenças que os médicos dizem ser incuráveis, há dores constantes que roubam a qualidade de vida. Senhor, revela a estas pessoas que Tu és o Deus que cura. Mostra-lhes que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para curar os seus corpos. Pai, nós pedimos cura completa agora em nome de Jesus. Que células doentes sejam restauradas, que órgãos que não funcionam bem sejam regenerados, que tumores desapareçam, que infecções sejam eliminadas. Senhor, toca com o Teu poder curador cada pessoa enferma. Que elas sintam a Tua presença, trazendo alívio e restauração. Pai, há pessoas que estão enfrentando crises profundas de fé. Elas têm orado tanto e parece que Tu não respondes. Elas têm buscado a Tua face e parece que Tu estás distante. A dúvida tem roubado a paz delas. O desânimo tem paralisado a caminhada delas. Senhor, revela a estas pessoas que Tu nunca as abandonaste. Mostra-lhes que mesmo quando não conseguem sentir a Tua presença, Tu estás bem ali, sustentando-as com a Tua mão direita. Pai, fortalece a fé daqueles que estão fracos. Renova a esperança daqueles que estão desanimados. Acende novamente o primeiro amor naqueles que esfriaram espiritualmente. Que elas experimentem um encontro real e transformador contigo nesta noite. Senhor, existem pessoas que precisam de direção para decisões importantes. Há quem precise escolher entre 2 empregos. Há quem precise decidir se muda de cidade. Há quem precise saber se aceita ou não uma proposta de negócio. Pai, revela claramente qual é a Tua vontade perfeita para cada situação. Senhor, que ninguém tome decisões baseadas apenas na lógica humana ou nas aparências. Que cada um busque primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Dá sabedoria divina para discernir o certo do errado, o melhor do bom, o perfeito do aceitável. Pai, há pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente. Há batalhas invisíveis acontecendo. Há forças das trevas tentando destruir famílias, saúde, finanças e ministérios. Senhor, revela as estratégias do inimigo para que possamos resistir com eficácia. Ensina-nos a usar as armas espirituais que Tu nos deste. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a oração que move a Tua mão, o jejum que quebra jugos, o louvor que confunde o adversário. Pai, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus e selados com o Espírito Santo. O inimigo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, manifesta vitória completa sobre todas as forças das trevas que têm operado contra nós. Pai amado, existem pessoas que carregam traumas profundos do passado. Há feridas de rejeição que nunca foram curadas. Há memórias dolorosas de abuso que ainda atormentam. Há perdas devastadoras que deixaram cicatrizes na alma. Senhor, revela a estas pessoas que Tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Que o Teu Espírito Santo vá até as áreas mais profundas e dolorosas da memória e traga cura completa. Que cada lembrança traumática perca o poder de causar sofrimento. Que o perdão seja derramado nos corações, libertando do peso da amargura. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre o propósito divino para as suas vidas. Elas sentem que estão vivendo abaixo do potencial que Tu colocaste nelas. Elas têm talentos e dons que não sabem como usar. Elas querem servir-Te, mas não sabem por onde começar. Senhor, revela a cada pessoa qual é o chamado específico que Tu tens para ela.
Mostra os dons espirituais que tu depositaste nela. Abre portas de ministério e serviço. Pai, revela claramente a tua vontade sobre os relacionamentos. Mostra quem deve ficar e quem deve sair da vida de cada pessoa. Protege dos relacionamentos tóxicos que destroem. Prepara os corações daqueles que vão se casar no futuro. Cura aqueles que foram feridos em relacionamentos passados para que possam amar novamente. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando vícios e dependências. Há quem luta contra drogas, álcool, pornografia, jogos de azar, compras compulsivas. Há quem já tentou parar muitas vezes e sempre recai. Senhor, revela a estas pessoas que a libertação verdadeira só vem de ti. Mostra a raiz do problema, aquilo que está por trás do vício. Cura as feridas emocionais que alimentam o comportamento destrutivo. Quebra as cadeias espirituais que mantêm a pessoa presa, dá força sobrenatural para resistir às tentações. Pai, nós declaramos libertação completa agora em nome de Jesus. Que cada vício perca o seu poder, que cada dependência seja quebrada, que cada pessoa seja livre para viver em plenitude. Senhor, há pessoas que precisam de revelação sobre finanças e prosperidade. Pai, ensina-nos os princípios bíblicos de mordomia financeira. Mostra-nos como administrar bem aquilo que tu nos confias. Revela oportunidades de investimento sábio. Protege-nos de negócios fraudulentos e promessas enganosas. Abre as janelas dos céus sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas. Multiplica as sementes que são lançadas em boa terra. Que a prosperidade venha não apenas para o nosso conforto, mas principalmente para expandir o teu reino na terra. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando perseguição por causa da fé. Há quem sofre discriminação no trabalho, há quem é rejeitado pela família, há quem é ridicularizado pelos amigos. Pai, revela a estas pessoas que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Fortalece aqueles que estão sendo provados na fornalha da aflição. Que eles não neguem a fé, que não se envergonhem do Evangelho, que permaneçam firmes até o fim. Senhor, prepara galardões eternos para aqueles que são fiéis em meio às tribulações. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre a criação dos filhos. Senhor, dá sabedoria divina para educar os filhos nos caminhos do Senhor. Mostra como disciplinar com amor, como ensinar com paciência, como corrigir com mansidão. Protege as crianças e adolescentes das influências malignas deste mundo. Guarda-os das drogas, da violência, da imoralidade, da rebeldia. Que cada filho seja criado no temor do Senhor e não se desvie dele quando crescer. Pai, há pessoas que carregam culpa por erros do passado. Há pecados confessados, mas não perdoados por elas mesmas. Há arrependimento genuíno, mas falta de paz interior. Senhor, revela a estas pessoas que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que elas entendam que, quando tu perdoas, tu lanças as nossas transgressões nas profundezas do mar e não te lembras mais delas. Liberta do peso da culpa. Traz paz de consciência. Que cada pessoa possa dizer como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Senhor, manifesta o teu perdão de maneira tão poderosa que ninguém duvide mais do teu amor incondicional. Pai Celestial, nós continuamos clamando a Ti porque sabemos que Tu estás ouvindo cada palavra desta oração. Senhor, há pessoas que estão enfrentando solidão profunda, há quem mora sozinho e passa dias sem conversar com ninguém. Há quem está rodeado de pessoas, mas se sente completamente isolado. Há quem perdeu o cônjuge e a casa ficou vazia e silenciosa. Pai, revela a estas pessoas que Tu prometeste nunca nos deixar nem desamparar, que elas sintam a Tua presença de maneira real e consoladora. Envia anjos para fazer companhia. Conecta-as com pessoas que possam trazer amizade verdadeira. Abre portas para que elas sirvam na igreja e encontrem comunhão com outros irmãos. Senhor, transforma a solidão em intimidade contigo.
Que este tempo de isolamento se torne um tempo de crescimento espiritual profundo. Pai, existem pessoas que precisam de revelação sobre mudanças que precisam fazer. Há hábitos destrutivos que precisam ser abandonados. Há relacionamentos tóxicos que precisam ser encerrados. Há empregos que estão destruindo a saúde física e mental. Senhor, dá coragem para fazer as mudanças necessárias mesmo quando parecem assustadoras. Senhor, mostra passo a passo como fazer a transição. Provê os recursos necessários. Abre as portas certas no tempo certo. Fecha as portas que não devem ser abertas. Que cada mudança seja guiada pela tua mão e resulte em mais paz, mais saúde, mais alegria e mais proximidade de ti. Pai, há pessoas que estão enfrentando crises de identidade. Elas não sabem mais quem são, perderam o senso de valor próprio, acreditam nas mentiras que o inimigo tem plantado nas mentes delas. Senhor, revela a cada pessoa que ela é criada à tua imagem e semelhança, que ela é preciosa aos teus olhos, que tu a conheces pelo nome, que tu tens pensamentos de paz e não de mal para ela, que tu preparaste boas obras de antemão para que ela ande nelas. Pai, quebra toda mentira do inimigo, destrói toda fortaleza mental, renova o entendimento segundo a tua verdade, que cada pessoa descubra a sua verdadeira identidade em Cristo e viva na plenitude desta revelação. Senhor, existem pessoas que precisam de cura de relacionamentos familiares profundamente quebrados. Há pais que não falam com filhos há décadas. Pai, há irmãos que brigaram por herança e se tornaram inimigos. Há famílias divididas por questões políticas ou religiosas. Senhor, tu disseste que vens para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Manifesta este ministério de reconciliação. Quebra o orgulho que impede o primeiro passo. Cura as mágoas que alimentam a separação. Traz arrependimento mútuo. Restaura o amor familiar. Que as famílias voltem a se reunir, a compartilhar momentos, a apoiar uns aos outros. Senhor, usa estas reconciliações como testemunho do teu poder restaurador. Pai, há pessoas que estão enfrentando crises no ministério. Há pastores desanimados que pensam em desistir. Há líderes feridos por ovelhas ingratas. Há servos cansados que não veem frutos do seu trabalho. Senhor, revela a estas pessoas que o trabalho delas não é em vão no Senhor. Que cada semente plantada produzirá frutos no tempo certo. Renova o chamado. Restaura a paixão pelas almas. Cura as feridas causadas por pessoas. Dá nova unção para o ministério. Pai, levanta uma nova geração de servos cheios do Espírito Santo e de poder. Senhor, existem pessoas que precisam de revelação sobre investimentos e negócios. Há quem tem capital, mas não sabe onde aplicar. Há quem tem ideias, mas não sabe se são viáveis. Há quem está em sociedade problemática e não sabe como sair. Pai, dá sabedoria sobrenatural para as decisões financeiras. Mostra onde investir e onde não investir. Protege de fraudes e golpes. Prospera o trabalho das mãos. Que cada negócio seja estabelecido conforme os teus princípios e traga glória ao teu nome. Senhor, há pessoas que estão enfrentando processos judiciais complicados. Há disputas de guarda de filhos, há questões trabalhistas injustas, há acusações falsas que precisam ser desmentidas. Pai, revela que tu és o juiz de toda a terra. Intervém nos tribunais. Inclina o coração dos juízes para a justiça. Confunde as testemunhas falsas. Traz à luz as evidências que comprovam a inocência. Que cada julgamento seja favorável àqueles que confiam em ti. Senhor, manifesta o teu poder nos tribunais da terra, assim como reinas no tribunal celestial. Pai celestial, existem pessoas que precisam de revelação sobre a educação dos filhos em tempos difíceis. Há crianças sendo doutrinadas com ideologias contrárias à fé cristã. Há adolescentes sendo bombardeados com conteúdos imorais nas redes sociais. Há jovens sendo seduzidos por filosofias ateístas nas universidades. Senhor, dá aos pais sabedoria para proteger sem sufocar, para orientar sem controlar, para ensinar sem impor. Que os filhos sejam firmados na palavra desde a infância
que eles aprendam a discernir entre o certo e o errado, que eles desenvolvam relacionamento pessoal contigo e não apenas religião herdada dos pais. Pai, protege esta geração. Levanta jovens cheios do Espírito Santo que transformem a sua geração. Senhor, há pessoas que estão enfrentando crises de meia-idade. Há quem olha para trás e sente que desperdiçou a vida. Há quem olha para frente e só vê declínio. Há quem questiona se ainda há propósito para viver. Pai, revela que para ti não existe crise de meia-idade, porque tu tens planos para todas as fases da vida. Senhor, mostra que os melhores anos ainda estão por vir, que a segunda metade da vida pode ser mais produtiva e significativa que a primeira, que tu podes fazer mais em um dia do que nós fizemos em anos. Renova a visão, restaura o entusiasmo, dá novas oportunidades. Que cada pessoa viva cada fase da vida com propósito e paixão. Pai, existem pessoas que precisam de revelação sobre como lidar com pessoas difíceis. Há chefes autoritários que tornam o trabalho um inferno. Há vizinhos problemáticos que roubam a paz. Há parentes manipuladores que causam conflitos constantes. Senhor, dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Ensina-nos a amar sem permitir abuso. Mostra quando confrontar e quando silenciar. Dá paciência sobrenatural para suportar temperamentos difíceis. Que sejamos sal e luz, mesmo em ambientes hostis. Senhor, transforma-nos em instrumentos de paz em meio ao conflito. Pai, há pessoas que estão enfrentando a morte de entes queridos. Há lutos recentes que ainda doem intensamente. Há saudades que parecem insuportáveis. Há perguntas sem respostas sobre por que Deus permitiu aquela morte. Senhor, consola os que choram. Enxuga as lágrimas. Cura a dor da perda. Revela que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. Que aqueles que morreram em Cristo estão na tua presença em glória. Que um dia haverá reencontro. Até lá, sustenta os que ficaram. Dá força para continuar vivendo mesmo com o vazio da ausência. Transforma o luto em esperança. Pai, existem pessoas que precisam de revelação sobre saúde mental. Há quem luta contra a depressão profunda que rouba toda a alegria de viver. Há quem enfrenta a ansiedade paralisante que impede de funcionar normalmente. Há quem sofre com transtornos que a medicina ainda não conseguiu controlar adequadamente. Senhor, tu criaste a mente humana e tu podes curá-la. Toca com poder no cérebro, nos neurotransmissores, nos pensamentos. Quebra ciclos de pensamentos negativos. Traz paz mental. Restaura o equilíbrio emocional. Dá sabedoria aos profissionais de saúde mental que estão tratando. Que haja combinação do tratamento médico com a cura divina. Pai, manifesta saúde mental completa. Senhor, há pessoas que estão enfrentando a aposentadoria e não sabem como viver esta fase. Pai, há quem se sente inútil depois de parar de trabalhar. Há quem não sabe o que fazer com tanto tempo livre. Há quem enfrenta dificuldades financeiras com a redução de renda. Senhor, revela que a aposentadoria do trabalho secular não é a aposentadoria do serviço a ti. Mostra novas formas de servir no reino. Abre portas para ministérios que antes não eram possíveis por falta de tempo. Dá saúde para aproveitar esta fase. Provê financeiramente. Que os anos de aposentadoria sejam os mais produtivos espiritualmente. Pai, existem pessoas que precisam de revelação sobre como perdoar ofensas muito graves. Há quem foi abusado na infância e carrega traumas profundos. Há quem foi traído pelo cônjuge de forma humilhante. Há quem foi roubado por pessoas da própria família. Senhor, o perdão parece impossível quando a ferida é tão profunda. Mas tu nos ordenas perdoar assim como fomos perdoados. Pai, dá a graça sobrenatural para perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque nós precisamos ser libertos do peso da amargura. Que o perdão não signifique minimizar a ofensa ou confiar novamente no ofensor. Senhor, mas que signifique entregar a justiça nas tuas mãos e escolher não deixar que o ódio destrua o nosso coração. Liberta através do perdão, cura através da liberação. Pai,
Há pessoas que estão enfrentando mudanças de país por razões diversas. Há quem está fugindo de perseguição. Há quem busca melhores oportunidades. Há quem vai a trabalho ou estudo. Senhor, vai com cada pessoa que está atravessando fronteiras. Facilita os processos burocráticos. Protege nas viagens. Ajuda na adaptação à nova cultura. Provê moradia e emprego. Conecta com uma boa igreja. Que elas não se sintam desenraizadas, mas plantadas onde tu quiseres que elas floresçam. Senhor, usa estas pessoas como missionários nos lugares para onde vão. Pai, existem pessoas que precisam de revelação sobre como usar os dons espirituais. Há quem tem dons, mas não sabe como exercê-los. Há quem tem medo de errar. Há quem foi desencorajado por líderes inseguros. Senhor, ativa os dons que estão adormecidos. Ensina como usar cada dom para a edificação do corpo de Cristo. Abre portas de ministério. Conecta com líderes que vão encorajar e discipular. Senhor, que nenhum dom seja desperdiçado. Que cada membro do corpo funcione plenamente. Pai, há pessoas que estão enfrentando crises existenciais profundas. Há quem questiona o sentido da vida. Há quem duvida se vale a pena continuar vivendo. Há quem perdeu toda a esperança. Senhor, revela que a vida tem sentido porque tu nos criaste com propósito. Que cada pessoa é única e insubstituível. Que tu tens planos específicos para cada vida. Que a história de cada um ainda não terminou. Renova a vontade de viver. Acende novamente a chama da esperança. Mostra razões para continuar. Senhor, usa pessoas, circunstâncias, sonhos, profecias, qualquer meio para comunicar que vale a pena viver. Pai, existem pessoas que precisam de revelação sobre como lidar com sucesso e prosperidade sem se afastar de Ti. Há quem está crescendo financeiramente e sente o coração esfriando espiritualmente. Há quem alcançou posições de destaque e está se tornando orgulhoso. Senhor, ensina-nos que toda boa dádiva vem de Ti. Que o sucesso não é resultado apenas do nosso esforço, mas da Tua graça. Guarda-nos da soberba. Mantém-nos humildes e dependentes de Ti, independentemente do nível de prosperidade. Que usemos os recursos para expandir o Teu reino e abençoar os necessitados. Pai amado, há pessoas que estão enfrentando perseguição religiosa em países hostis ao Evangelho. Há quem arrisca a vida para se reunir e adorar. Há quem foi preso por pregar o Evangelho. Há quem perdeu tudo por não negar a fé. Senhor, fortalece estes irmãos e irmãs que sofrem por amor a Ti. Dá-lhes coragem sobrenatural. Protege-os dos perseguidores. Provê suas necessidades de forma milagrosa. Que eles sejam como os apóstolos que se alegravam por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Senhor, usa o testemunho deles para converter muitos. Que o sangue dos mártires continue sendo semente do Evangelho. Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Que ninguém permaneça sem resposta. Que cada clamor chegue aos Teus ouvidos e seja atendido segundo a Tua perfeita vontade. Senhor, Tu prometeste em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que se clamarmos a Ti, Tu responderás e revelarás coisas grandes e ocultas. Nós estamos clamando agora e esperamos confiantes pela Tua resposta. Manifesta-te poderosamente nesta noite na vida de cada pessoa que está orando conosco. Pai Celestial, nós continuamos neste momento santo de clamor e intercessão. Senhor, há pessoas que precisam de revelação sobre como desenvolver intimidade mais profunda contigo. Há quem ora, mas sente que as orações são mecânicas. Há quem lê a Bíblia, mas não consegue ouvir a Tua voz. Há quem frequenta a igreja, mas não experimenta a Tua presença. Pai, ensina-nos a buscar-Te de todo o coração. Mostra-nos que intimidade com Deus não é resultado de técnicas, mas de desejo genuíno. Quebra as barreiras que nos separam de Ti. Remove o pecado que interrompe a comunhão. Cala os ruídos externos e internos que impedem de ouvir a Tua voz suave. Que cada pessoa desenvolva uma vida devocional rica e transformadora. Que conheçamos a Ti não apenas por ouvir falar, mas por experiência pessoal. Senhor,
revela-te de maneira poderosa a cada coração que te busca sinceramente. Pai, existem pessoas que estão enfrentando crises no casamento que parecem irreversíveis. Há infidelidade que destruiu a confiança. Há mágoas acumuladas durante anos. A falta de comunicação que criou um abismo entre o casal. Senhor, tu odeias o divórcio, mas amas os divorciados. Pai, intervém nos casamentos que estão à beira do fim. Traz arrependimento genuíno onde houve traição. Restaura a confiança quebrada. Ensina novamente como amar. Renova o compromisso. Que os casais busquem ajuda profissional e espiritual. Que eles não desistam facilmente do que tu uniste. Senhor, faz milagres nos casamentos. Transforma relacionamentos mortos em relacionamentos vibrantes. Que muitos testemunhem que o que era impossível aos homens é possível a Deus. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como criar filhos com necessidades especiais. Há crianças autistas que precisam de cuidados específicos. Há filhos com deficiências físicas que exigem atenção constante. Há adolescentes com transtornos que desafiam a família toda. Senhor, dá aos pais destas crianças uma porção extra de paciência, sabedoria e amor. Provê os recursos financeiros para os tratamentos necessários. Conecta-os com profissionais competentes e compassivos. Dá força física e emocional para a jornada. Que estes pais vejam que seus filhos são presentes de Deus com propósitos especiais. Senhor, abençoa cada criança com necessidades especiais. Manifesta curas onde forem possíveis. Pai, dá qualidade de vida. Protege de todo o mal. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando crises de liderança. Há líderes que foram traídos por aqueles em quem confiavam. Há autoridades que estão sendo questionadas injustamente. Há pessoas em posições de comando que não sabem mais como liderar. Pai, restaura a liderança segundo os teus princípios. Ensina a liderar como Jesus liderou, servindo. Mostra que a autoridade verdadeira vem da humildade. Dá sabedoria para tomar decisões difíceis. Protege dos ataques dos inimigos. Cerca de conselheiros sábios. Que cada líder seja um reflexo do caráter de Cristo. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas da sociedade. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como sair de dívidas que parecem impagáveis. Há quem deve mais do que consegue ganhar em anos. Há juros que se acumulam mais rápido do que a capacidade de pagar. Há ameaças de perder a casa, o carro, tudo. Senhor, tu és o Deus do impossível. Intervém nas situações financeiras desesperadoras. Abre portas de renegociação favorável. Multiplica o pouco que há. Pai, envia propostas inesperadas. Traz ideias criativas para gerar renda extra. Ensina a administrar melhor o que se tem. Quebra o ciclo da dívida. Que as pessoas experimentem a provisão sobrenatural que vem quando confiamos em Ti e seguimos os Teus princípios. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando crises de vocação. Há quem trabalha em áreas que não trazem satisfação. Há quem sente que está no lugar errado. Há quem quer mudar de carreira, mas tem medo de recomeçar. Pai, revela a cada pessoa qual é a vocação que Tu colocaste no coração dela. Mostra os talentos naturais e os dons espirituais que ela possui. Abre portas para que ela possa trabalhar naquilo que ama e que glorifica a Ti. Dá coragem para fazer as mudanças necessárias, mesmo quando parecem arriscadas. Provê durante as transições. Que cada pessoa trabalhe com paixão e propósito, sabendo que está cumprindo o chamado divino. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como lidar com pais idosos que precisam de cuidados. Há quem está dividido entre cuidar dos pais e cuidar dos próprios filhos. Há questões financeiras complicadas. Senhor, há decisões difíceis sobre asilos e cuidadores. Pai, dá sabedoria para honrar pai e mãe, mesmo quando é difícil. Mostra as melhores soluções para cada situação específica. Provê os recursos necessários. Dá paciência para lidar com as limitações da idade. Que este tempo de cuidado seja também tempo de reconciliação e de cura de feridas antigas. Abençoa cada pessoa que está cuidando de pais idosos.
Senhor, existem pessoas que estão enfrentando crises de fé por causa de tragédias inexplicáveis. Há quem perdeu filhos em acidentes. Há quem viu toda a família ser destruída por uma doença. Há quem passou por situações que fazem questionar se Deus é bom. Pai, não temos respostas para todas as perguntas. Não entendemos todos os teus caminhos. Mas ajuda-nos a confiar mesmo sem entender. Que possamos dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Consola os que passaram por tragédias. Sustenta a fé mesmo quando tudo parece sem sentido. Que um dia, na eternidade, todas as perguntas sejam respondidas e todas as lágrimas sejam enxugadas. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como se proteger de relacionamentos abusivos. Senhor, há quem está em relacionamentos onde há violência física, emocional ou psicológica. Há quem é controlado, manipulado, humilhado constantemente. Pai, abre os olhos para reconhecer o abuso. Dá coragem para sair da situação de perigo. Provê lugares seguros. Conecta com pessoas que podem ajudar. Protege especialmente as crianças que vivem em lares violentos. Senhor, quebra o ciclo de violência. Traz cura para as vítimas. Converte os agressores ou remove-os do caminho. Que ninguém continue sofrendo em silêncio. Pai, existem pessoas que estão enfrentando crises de identidade de gênero e orientação sexual. A confusão plantada por ideologias que contradizem a tua palavra. A pressão social enorme para aceitar o que tu não estabeleceste. Senhor, traz clareza sobre a identidade que tu criaste. Mostra que tu nos fizeste homem e mulher com propósitos específicos. Cura as feridas que levaram à confusão. Liberta das mentiras do inimigo. Que cada pessoa encontre sua verdadeira identidade em Cristo e não nas definições do mundo. Senhor, dá sabedoria à igreja para amar as pessoas sem comprometer a verdade. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como usar a tecnologia de forma saudável. Há vícios em redes sociais que roubam horas preciosas. Há exposição a conteúdos imorais que corrompem a mente. Há comparações constantes que geram insatisfação. Senhor, ensina-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não como ídolo. Dá disciplina para estabelecer limites saudáveis. Protege especialmente as crianças e adolescentes. Que usemos as plataformas digitais para espalhar o Evangelho e não para alimentar a carne. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando crises de saúde mental nas famílias. Há filhos com depressão grave. Há cônjuges com transtorno bipolar. Há pais com esquizofrenia. Pai, estas doenças afetam toda a família. Dá sabedoria para lidar com cada situação. Guia aos tratamentos corretos. Dá paciência para os momentos de crise. Protege a família de ser destruída pela doença. Que haja equilíbrio entre cuidar do doente e cuidar de si mesmo. Senhor, manifesta cura completa onde fores glorificado. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como administrar herança e bens de família. Senhor, há disputas que estão destruindo relacionamentos. Há injustiças na divisão. A ganância que está prevalecendo sobre o amor familiar. Pai, traz sabedoria e justiça nas partilhas. Que ninguém seja movido por ganância, mas por equidade. Que os bens materiais não sejam mais importantes que os relacionamentos familiares. Protege as famílias de serem destruídas por questões de herança. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando crises no ministério de música. Há adoradores que perderam a unção. Há músicos que estão usando o talento para autopromoção. Há disputas de ego nos grupos de louvor. Pai, restaura a adoração verdadeira. Que o louvor volte a ser para a tua glória e não para a glória humana. Quebra o orgulho, traz humildade, renova a unção. Que os músicos sejam ministros e não apenas artistas. Senhor, usa a música para tocar corações, curar feridas e trazer avivamento. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como lidar com filhos rebeldes que se afastaram da fé. Há pais com o coração partido vendo filhos viverem em pecado. Há orações que parecem não ser respondidas.
Senhor, a dor profunda de ver aqueles que foram criados no Evangelho rejeitarem tudo. Pai, não permitas que nenhum filho se perca eternamente. Envia pessoas certas para falar com eles. Permite que as consequências do pecado os façam refletir. Traz-lhes de volta para casa assim como o filho pródigo voltou. Dá aos pais sabedoria para amar sem aprovar o pecado. Que eles não desistam de orar e de esperar. Senhor, cumpre a promessa de que se criarmos os filhos no caminho em que devem andar, quando envelhecerem não se desviarão dele. Pai, existem pessoas que estão enfrentando crises por causa de falsas acusações que podem destruir reputações. Há boatos maldosos circulando, há mentiras sendo espalhadas nas redes sociais. Há difamação que pode custar empregos e relacionamentos. Senhor, traz a verdade à luz. Confunde as línguas dos mentirosos. Protege a reputação dos inocentes. Que cada testemunho falso seja desmentido. Vindica os justos publicamente, assim como a acusação foi pública. Senhor, usa até mesmo as falsas acusações para mostrar o caráter verdadeiro daqueles que confiam em Ti. Pai, há pessoas que precisam de revelação sobre como preparar a próxima geração para os desafios do futuro. Há um mundo cada vez mais hostil à fé cristã. Há perseguição crescente. Há pressão para comprometer valores bíblicos. Senhor, prepara os jovens para permanecerem firmes. Ensina-os a defender a fé com sabedoria. Dá-lhes coragem para nadar contra a corrente. Que sejam como Daniel, que se propôs no coração não se contaminar. Levanta uma geração radical para Jesus que transforme a sociedade. Senhor, existem pessoas que estão enfrentando a dor do arrependimento tardio. Há quem percebeu os erros quando já era tarde demais. Há oportunidades perdidas que não voltarão. Há palavras que não foram ditas a tempo. Pai, consola aqueles que carregam o peso do se eu tivesse. Mostra que, embora não possamos mudar o passado, podemos aprender com ele e viver diferente daqui para frente. Que o arrependimento genuíno traga transformação real. Redime o tempo perdido. Cria novas oportunidades. Que as lições aprendidas sirvam para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Pai amado, nós encerramos este momento de oração clamando mais uma vez a Ti, conforme Jeremias capítulo 33, versículo 3. Senhor, Tu prometeste que se clamarmos a Ti, Tu responderás e revelarás coisas grandes e ocultas que não sabemos. Nós clamamos agora de todo o coração. Responde-nos, Senhor. Revela o que precisamos saber. Mostra o caminho que devemos seguir. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que precisa ser restaurado. Liberta quem precisa ser liberto. Salva quem precisa ser salvo. Pai, que cada pessoa que participou desta oração receba uma resposta clara e poderosa de Ti. Que ninguém durma esta noite sem ter a certeza de que Tu ouviste o clamor do coração. Que amanhã seja um novo dia cheio de esperança, de fé renovada, de paz restaurada. Senhor, nós Te agradecemos porque sabemos que Tu és fiel. As Tuas promessas não falham. O que Tu dizes, Tu cumpres. Nós descansamos confiantes na Tua palavra. Tudo isto pedimos e declaramos em o nome poderoso de Jesus. Amém. Pai Celestial, nós Te agradecemos por este momento precioso de comunhão contigo. Obrigado por sempre nos ouvir quando clamamos a Ti. Obrigado por nunca nos abandonar, por estar sempre presente em cada situação que enfrentamos. Senhor, somos gratos por poder encerrar este dia, entregando todas as nossas cargas aos Teus pés, sabendo que Tu cuidas de nós com amor infinito. Que cada pessoa que orou conosco descanse esta noite envolta na Tua paz, que excede todo o entendimento. Que o sono seja tranquilo, que os sonhos sejam abençoados, que o despertar seja cheio de gratidão e renovação. Senhor, coloca Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Que a Tua presença nos acompanhe sempre. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança nesta noite. Escreva amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé.
Inscreva-se no canal para receber todas as noites mensagens que edificarão a sua fé e fortalecerão o seu relacionamento com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e sempre. Que você descanse em paz, sabendo que está guardado pelas mãos do Altíssimo. Boa noite e que Deus abençoe o seu descanso poderosamente. Boa noite e que Deus abençoe o seu descanso poderosamente.